Então aqui a gente tem evangelistas, como eu falei pra vocês, né? Evangelistas, rainhas, esposas de pastores, mártires, mães também. Temos uma mãe aqui muito importante também. Olá, gente, tudo bom? Cá estou eu. Estou feliz, estou muito feliz. Queria mostrar pra vocês um amor da minha vida. Esse livro, gente, esse livro aqui, perfeito. Dia 31 de outubro nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, né? Os 507 anos da Reforma. E eu queria ter trazido esse vídeo antes, mas como eu prometi trazer de Sheraton, então eu trouxe de Sheraton, né? E aí, agora a gente meio atrasadinho, mas né, nunca é tarde, né? Trouxe esse livro aqui pra gente. Então esse vídeo aqui vai ser meio que uma introdução. E aí a gente vai fazer daqui em diante uma série de vídeos baseado nesse livro aqui. Porque eu não queria apenas fazer uma resenha dele, mas eu queria falar de cada personagem. Não sei se eu vou falar de todas, mas se Deus quiser, falarei de todas. Porque todos os personagens aqui são maravilhosos, gente. Então, ó, dia 31 de outubro nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Comemoramos um momento histórico para nós cristãos, né? A palavra de Deus diz em Salmos, vou deixar aqui a referência que eu não lembro onde, que o povo de Israel deveria sempre se lembrar dos feitos do Senhor, de como Deus abriu o mar, de como Deus fez o povo passar e os guiou pelo deserto, e deu maná, e deu água. Então a gente tem sempre que lembrar os feitos do Senhor. E a Reforma Protestante é um motivo pelo qual nós cristãos devemos lembrar e ver os feitos do Senhor, como Deus agiu num momento tão difícil da igreja, né, onde estavam se afundando e em trevas mesmo, né? As pessoas não tinham mais a Bíblia, as pessoas não liam a Bíblia, os cultos eram feitos em latim, ninguém entendia nada, né? Então, quando se tem o despertar, né, ali a Reforma Protestante foi um milagre, um verdadeiro milagre que Deus fez, porque aos olhos humanos seria impossível aquelas densas trevas que aquele povo estava vivendo, sem Bíblia, sem uma pregação cristocêntrica, sem as verdades da palavra de Deus. As pessoas não sabiam, os simples, os camponeses, não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam latim, e esse despertar que Deus trouxe para o povo dele, né, para a igreja, foi realmente um grande milagre. E isso nos testifica, nos ratifica que, como está escrito, Cristo é o cabeça da igreja. E porque Ele está vivo, como diz lá em João capítulo 14, nós também viveremos. Então é Ele que testifica, que ratifica que a sua igreja irá permanecer na terra até o momento que Ele vem, que Ele virá, né, de novo. E Ele nos dá essa garantia, porque mesmo em densas trevas, como estava acontecendo ali na era medieval, né, onde não se tinha mais Bíblia, não se tinha mais uma pregação bíblica, né, a doutrina dos apóstolos, né, como está escrito, nós vemos Deus com a sua poderosa mão trazendo de volta o sol da Escritura e trazendo ali um avivamento, um despertar, né? Nós aprenderemos também ao ler aqui as personagens, né, desse livro, que mesmo sendo um momento maravilhoso de despertar, de avivamento, se teve também muita oposição. Se teve também perseguição, se teve morte de muitas pessoas, de crentes, né, de Deus, tivemos mártires. Então, isso também nos serve de inspiração para a gente batalhar pela fé, batalhar pela verdade, porque os nossos irmãos, né, a gente vai ler aqui sobre Anne Haskell, né, uma das nossas personagens, ela morreu enquanto ela testemunhava a justificação pela fé e contra a transubstanciação, que era uma doutrina católica, onde falava ali que Jesus estava na ceia, né? Então, algumas doutrinas que pra gente parece até ser simples, né? Talvez a pessoa pense, não vou lutar por isso, mas pense, nossos irmãos morreram. Anne Haskell, que é essa personagem que eu estou trazendo para vocês, ela foi torturada durante 1 ano aproximadamente,
até que finalmente eles, sem sucesso de conseguir o que eles queriam, eles condenam ela por heresia, porque os protestantes eram considerados hereges, e ela é condenada a ser morta na fogueira. Então, os nossos irmãos morreram para que hoje nós tivéssemos essa alegria de poder dizer que nós somos salvos pela fé, né? De um retorno às escrituras, né? De reconhecer que os católicos, por mais que a gente tenha que ter respeito pelas pessoas e desejar a conversão delas, os católicos não são os nossos irmãos. Eles não podem ser. Sim, eles não estavam lá no século XVI matando, assassinando os nossos irmãos na fé, mas eles comungam da mesma fé que eles. E a fé deles não pode salvá-los, porque é baseada em salvação por obras. E nós confiamos apenas e unicamente na salvação de Cristo, na redenção de Cristo. Por isso a salvação tem que ser pela fé. Porque se você olhar para a minha vida e querer buscar ser salvo vendo a minha vida, meu irmão, você está perdido. Mas se você olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, que é a razão pelo qual nós estamos aqui falando dele, né? Então sim, você está salvo, você pode ter esperança, porque é Cristo que morreu pelos nossos pecados e não Andressa ou seu pastor, ou seja lá quem for. Diferente do que os católicos pensavam, né? Porque eles acreditavam que a sua salvação estava nos líderes religiosos e que eles precisavam confessar os seus pecados aos líderes, enfim. Mas enfim, eu tô trazendo essa introdução aqui porque nos próximos vídeos nós traremos uma resenha desse livro maravilhoso que conta a história das mulheres no desenvolver da reforma. Nós temos muita história de homens, né? Sabemos os homens que foram muito importantes ali para a reforma protestante, mas nós temos também história de mulheres. Eu me vi na história delas, sabe? Parecia que era eu ali, cada pedacinho assim. Então elas foram muito importantes para o desenvolvimento da reforma, mas como mulheres. Elas não exerceram liderança na igreja, elas não agiram como homens. E na verdade, se elas tentassem agir como homens, como líderes religiosos, elas não teriam essa importância que elas realmente tiveram. Porque a Bíblia fala que Deus fez macho e fêmea. Deus criou o homem para liderar, Deus criou a mulher para ser auxiliadora idônea. Então, se ela for auxiliadora do seu marido, da sua casa, ela consequentemente será uma auxiliadora da igreja e da disseminação do evangelho. Então, entender o nosso papel, nossa função, o motivo para o qual Deus nos criou, é o que nos fará realmente, de fato, relevante para o reino de Deus, né? Então, nos próximos vídeos a gente já vai começar a falar sobre algumas personagens daqui, mas eu gostaria de trazer a Bíblia para a gente pensar, que é o nosso manual de fé e prática, né? A palavra de Deus. A gente pode ler livros, né, e buscar informações, mas sempre olhando para a Bíblia e analisando de acordo com a palavra de Deus se está sendo correto, né, conforme a vontade de Deus. Então, antes de eu trazer, né, esses personagens, a gente pode pensar, por exemplo, na primeira evangelista dos gentios, que foi a mulher samaritana, né? Ela tem um encontro com o Senhor ali em João capítulo 4, ela se encontra com Jesus Cristo e Jesus ali numa conversa maravilhosa com ela, ele se revela a ela, ele revela o pecado dela também, faz com que ela confesse seu pecado. Isso é uma coisa bem interessante, que mostra que o nosso relacionamento com Deus, ele começa a partir da nossa confissão. É impossível ter uma comunhão verdadeira com Deus sem confessar os nossos pecados, já que nós precisamos dele para ser salvo, né? Então ali o Senhor confronta a mulher samaritana, não se tem nenhum nome dela, gente, né? A Bíblia fala que é a mulher samaritana, não se sabe nem o nome dela, mas se sabe que ao se converter, ela vira ali a primeira, né? Podemos dizer que a primeira evangelista dos gentios, né? Os gentios são aqueles que não são judeus, então nós brasileiros somos gentios, né? Então, ela veio ali a primeira evangelista dos gentios, antes mesmo até do que o apóstolo Paulo. A gente tem um outro exemplo também, a Maria Madalena,
né? A Bíblia fala que ela foi uma mulher que foi liberta, né, de espíritos malignos, né? E ali ela se converte de fato, né, verdadeiramente. E ela é a primeira pessoa, não apenas mulher, mas a primeira pessoa a ver Cristo ressuscitado. E aí ela sai dali, assim como a mulher samaritana que sai pregando o evangelho, ela prega também, ela vai até os apóstolos e ela começa a dizer, olha, o Senhor ressuscitou. E é interessante que Maria Madalena, ela, mesmo sendo uma testemunha ocular, né, tanto da vida de Cristo, né, quanto da ressurreição, né, ele morreu, ele ressuscitou, ela não se torna líder, ela não se torna apóstola. E ela entendeu isso. O que ela faz? Ela vê Cristo ressuscitado e ela vai correndo até os líderes, ela vai correndo àqueles que ela sabia que Deus havia escolhido para ser os apóstolos. Ela não deseja usurpar de um direito que não era dela. Ela poderia dizer, eu vi Jesus ressuscitado, então eu vou pregar, eu vou ser apóstolo agora. Não, ela saiu correndo dali e ela foi chamar os apóstolos. Ela foi avisar os apóstolos. E igual, por exemplo, Débora, né, a juíza ali do livro de Juízes, né, no Antigo Testamento. As pessoas costumam usar Débora como desculpa para discursos feministas na igreja, né? Porque Débora era juíza, porque Débora era uma líder. Mas é interessante que Débora, sendo levantada por Deus, e quando a gente vê a história, a gente vê que Débora, ela foi levantada por Deus no momento de uma crise espiritual e moral em Israel terrível. Então a gente vê, por exemplo, em Isaías capítulo 3 ou 4, né? Ele fala ali que Deus levantaria mulheres e crianças para governar. Isso quer dizer o quê? Queria dizer que Deus estava irado. As pessoas mais frágeis, as pessoas mais incapazes é quem governaria, né? Então o caso de Débora é para mostrar que Israel estava vivendo um momento terrível na história de Israel. Então Deus levanta Débora, mas Débora foi uma mulher levantada por Deus. Então ela não vai à frente de batalha, ela não lidera como homem. O que ela faz? Ela manda chamar o general. Ela encoraja, ela fortalece o general e ela não usurpa de um cargo, de uma posição que mesmo Deus abençoando ela para que ela fosse juíza, ela sabia que ela era uma mulher, ela era frágil, ela não poderia ser líder de guerra, né? E isso também não seria nem de acordo com o motivo pelo qual nós mulheres somos criadas, né? E ela mesma se declara como mãe em Israel. Ela diz, Deus me levantou como mãe em Israel. Então ela exerce aquela função de mãe mesmo, de cuidado, de zelo, de proteger Israel, que estava passando por um momento tão difícil, né, naquele momento ali. E mesmo assim, mesmo Deus levantando ela, ela manda chamar Baraque, o general, o encoraja e o aconselha a guerrear por Israel, que Deus tinha, né, dado ali Israel, né, nas mãos do general Baraque, né. E tem várias outras histórias de várias mulheres que contribuíram para o reino de Deus, para o avanço de Deus. Nós temos mães, nós temos profetisas, né? A gente aprendeu que existe profetisa na Bíblia, né? E você pode perfeitamente exercer o dom de profetizar, né? Como diz ali, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, né, e tal. Falam também que as filhas de Filipe profetizavam, né? É possível uma mulher fazer isso sem exercer a autoridade de homem, né? Sem ferir as escrituras, né? Então, ali na nossa série de Timóteo, eu falo um pouco disso, né? Volta aí, veja lá que lá tem bastante informação. 1 Coríntios capítulo 14 fala o que seria o dom de profetizar. Então, uma mulher que profetiza, a Bíblia fala que a profecia ela é para exortar, para corrigir, para ensinar, e tem outra coisa lá também, vou deixar a referência aí. Então, é totalmente possível exercer essas coisas sem exercer a autoridade de homem, é totalmente possível, né? Então, Reformadoras traz para nós, né, mulheres que exerceram todas essas coisas aqui que eu falei, que foram evangelistas, que foram profetisas, que foram até mesmo líderes militares como Débora, e que, de fato, serviram o reino de Deus. Porque elas entenderam a sua função na sociedade, elas entenderam que Deus as fez mulher,
elas tinham muito estabelecido, diferente de hoje em dia, né, que a gente não sabe nem que é macho, que é fêmea. Elas tinham muito bem estabelecido quem elas eram e como Deus as criou e por que elas estavam ali e qual era a função delas e como elas poderiam contribuir para o avanço do reino de Deus. Não estamos falando de pessoas perfeitas que não cometeram erros nenhum, porque em nenhum momento da história, nem da Bíblia, nem na história da igreja, você vai ver pessoas perfeitas e impecáveis. Mas pessoas que no poder do Espírito Santo de Deus deram um bom testemunho, né? Porque aí a gente tem que deixar isso bem claro, que nós damos um bom testemunho por causa de Cristo, por causa do Espírito Santo de Deus em nós. Porque senão a gente vai ficar olhando para as pessoas e vai querer se inspirar nas pessoas, mas aquelas pessoas, elas são iguais a nós. A palavra de Deus diz lá em Tiago que Elias, né, o profeta de Deus, o homem poderoso de Deus, era sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou para que não chovesse por 3 anos e Deus ouviu ele e a oração de Elias foi ouvida, né? Então, Elias era um profeta de Deus, um homem de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque Deus o chamou, Deus o capacitou e por isso toda a glória é dada a ele. Então, nos próximos vídeos, nós traremos as personagens desse livro maravilhoso aqui, que é a contribuição das mulheres para a Reforma Protestante, de Ruth Salviano, maravilhoso, perfeito. Então esse livro é dividido em capítulos, então em cada vídeo nós iremos trazer um capítulo que conta mais ou menos 3 ou 4 personagens, né? Então aqui a gente tem evangelista, como eu já falei para vocês, né? Evangelistas, rainhas, esposas de pastores, mártires, né? E mães também, temos uma mãe aqui muito importante também, e enfim, né, eu tô muito feliz porque realmente esse livro foi maravilhoso. Se você me segue no Instagram lá, você viu falando que eu li isso aqui em 5 dias, né, eu levava pro meu trabalho, eu ficava assim, não tinha cliente para me atender, eu ficava lá lendo, e é uma leitura fácil de entender, é uma leitura rápida, simples, mas ao mesmo tempo muito prazerosa e muito edificante para as nossas vidas. Foi muito edificante para mim e eu espero que seja edificante também para você. Eu sei que será, né? Aprender como nós mulheres, né? Se levar para nós, né? Podemos também, assim como elas, servir o reino de Deus como mulheres cristãs, mulheres convertidas, que não usurpam de cargos que Deus não as chamou para fazer, mas que como mulheres elas podem de fato servir o reino de Deus e contribuir para o avanço do Evangelho. Então eu te espero no próximo vídeo fazendo uma resenha e comentando sobre cada personagem desse livro. Um beijo para vocês e até a próxima!